Bom, começou a gravar. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou o Wallace Ferreira, professor do CAP da UERJ, professor de Sociologia, coordenador do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ciências Sociais, e é com muita satisfação que a gente realiza mais essa atividade, é fruto da parceria que a gente tem com o IESP da UERJ, onde a gente tem a oportunidade de realizar atividades com nossos alunos de educação básica, com nossos licenciandos, com professores que participam também da nossa formação continuada. E o João é um grande parceiro com a gente já em outras atividades, né? Tem tantos anos que a gente realiza essas ações com o LEPEX. E muito obrigado, João, muito obrigado por estar com a gente, realizando essa atividade, trazendo um tema que vai enriquecer bastante a nossa formação, que é um tema que envolve ciência política, que envolve sociologia e que atua diretamente nessa perspectiva do mundo atual, né? As múltiplas polarizações que a gente vivencia, que a gente pensa do ponto de vista ideológico, envolvendo política e uma série de temas, né? Uma série de temas que permeiam o cenário social. O João, que está aqui com a gente, para quem não conhece, é uma referência na ciência política brasileira, um doutor em ciência política, né, nos Estados Unidos. Ele é professor do IESP, da UERJ, antes era professor do IUPERJ, né, depois, quando o IUPERJ virou IESP, o João continuou, concursou, né, no IESP. Ele, professor de ciência política lá, e é especialista em uma série de temáticas, não só de teoria política, mas relacionado a comportamento eleitoral, a relação entre comportamento eleitoral e mídia. Então, ele é coordenador do GEMAR, Grupo de Estudos Multidisciplinar de Ação Afirmativa, tem uma série de estudos sobre ações afirmativas, sobre cotas. É coordenador também do LEMEP, Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, onde foi criado, foi implementado o manchetômetro, tá? Um site, uma série de informações super importantes nessa relação entre mídia e política. Também é coordenador do Observatório Legislativo Brasileiro, OLB. E aí eu estava falando das especialidades, né, do professor João Feres, estudo de mídia, comportamento político, teoria democrática, políticas públicas, relações raciais, história dos conceitos, enfim, transita em toda essa área que interliga teoria com estudos práticos, né? Dentre tantas coisas, se eu não falei alguma coisa que se destaca, mas atualmente pode falar, João. É bolsista da FAPERJ, Bolsa Cientista do nosso Estado, a partir da qual, relação com a qual ele realiza essa atividade conosco, voltado para professores e para licenciandos, e material esse também vai ser utilizado na educação básica do CAP da UERJ e de outras escolas, de outros colégios parceiros da gente. A gente tem aqui também o professor Alberto Alvadia Filho, membro do LEPEX, grande parceiro. O Alberto é professor do IFRJ, doutorando em Sociologia, em Ciências Sociais na UERJ, no PPCIS da UERJ. É um grande parceiro que vai nos ajudar no pequeno debate, trazendo algumas complementações à fala do João Feres. Então, é um prazer, mais uma vez, João, estar contigo. Vou passar para você a palavra. A ideia é que você faça uma apresentação ali em 25, 30 minutos, depois a gente traz algumas perguntas. É importante que nós que estamos acompanhando, a gente possa depois trazer algumas questões para complementar essa reflexão e essa apresentação, que tende a ser bastante rica para nós. Então é isso, João, está contigo a palavra. Obrigado, Wallace. Eu queria primeiramente agradecer a você pela disponibilidade assim, maneira expedita como você produziu esse evento. Agradecer também ao CAP, em geral, aos colegas do LEPEX também que estão aqui. É um enorme prazer participar de mais essa atividade no CAP. Assim, eu sempre realmente estou à disposição para colaborar com as atividades desse Instituto da UERJ tão importante. Eu resolvi falar, você assim fez uma apresentação bastante completa da minha assim, carreira, do perfil da minha carreira e das coisas que eu já trabalhei.
Isso acontece quando a gente vai acumulando os anos, né? Você vai tendo um monte de coisa. E eu realmente tenho um interesse bem variado, meu interesse assim trafega por várias áreas. Mas assim, ultimamente eu tenho trabalhado muito com essa coisa de nova direita, com bolsonarismo, populismo e polarização também, além de desinformação em redes sociais, tal, né, no grupo do LEMEP. Então, esse é um tema realmente que eu tenho. Sim, eu passei essa semana inteira, inclusive parte desses feriados, fazendo uma análise sobre polarização com dados de survey e renovando as análises que eu já tinha feito também, fazendo algumas revisões. Por isso eu acho assim muito legal a oportunidade de apresentar isso daqui, esse trabalho, que é o começo mais ou menos do trabalho, são as bases dele aqui nesse evento, tá? Assim, por que polarização? E eu coloquei o título do trabalho com uma pergunta, né? Porque, como vocês vão ver, eu acho que apesar das pessoas falarem demais sobre polarização hoje em dia, elas não falam sempre a mesma coisa e não existe um consenso muito grande a respeito do que vem a ser isso, né? E como eu vou mostrar para vocês, os dados dão razão para a gente ter um certo ceticismo, no sentido mais positivo do termo, em relação a essa questão da polarização, né? Sem negacionismo também, sem falar que não existe, não tem nada a ver, mas eu acho que cabe a gente que é da academia, né, da ciência, produzir análises bastante, né, detalhadas para as pessoas poderem ter uma compreensão mais perfeita das coisas, né, mais bem acabada. Perfeita é uma palavra muito forte, mas mais bem acabada, né? Porque tem várias coisinhas, vários detalhes que às vezes passam batido quando a gente está ouvindo as pessoas falarem no debate público, e quando você vai investigar o detalhe, você vê que às vezes não corresponde exatamente aos fatos, né? Então, eu peguei aqui para começar, inclusive não estava naquele arquivo que eu mandei para você, umas citações tiradas de um livro que fez muito sucesso, ou faz muito sucesso, sobre esse assunto. Deixa eu projetar aqui o slide, né? Vamos ver se vocês estão vendo aí. Ainda não apareceu. Não? Deve aparecer já já. Ah, não, eu preciso. Peraí, primeiro eu preciso. Não apareceu Eu tenho não. autorização para partilhar a tela? Tenho, tenho. Sim, Vamos lá. Agora estão vendo, né? apareceu. Perfeito, João. Vou tentar maximizar aqui. Tá vendo? Sim, sim. Então, eu tirei essas citações desse livro Biografia do Abismo, que é um livro que está fazendo muito sucesso aí, do Felipe Nunes e do Thomas Trauma. O Felipe Nunes é um cara que virou colunista da Globo, o Trauma também trabalha para a Globo, e o Felipe Nunes é cientista político, né? E eles publicaram esse livro assim, com esse nome, e o subtítulo é Como a Polarização Divide Famílias, blá, 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 blá. E olha as citações que eu retirei desse livro. Na eleição de 2022, a mais disputada da história, o Brasil viveu a consolidação de um processo de polarização extrema. Desde a volta da democracia, né, na década de 80, a política se estruturou através do antagonismo entre dois candidatos. Aí vai falando, e agora esse antagonismo existe, mas está muito mais polarizado, esse é o argumento deles. Aí, a eleição de 2018 é o ponto de inflexão na transformação da polarização partidária em um fenômeno novo, mais extremado, no qual o radicalismo político começou a transbordar para o cotidiano. A posição política passou a ser parte da identidade de cada um e o seu diferencial em relação ao outro. Então, aqui está uma tese dos autores que, assim, eles estão dando a entender que a polarização, essa que eles chamam de polarização, começou na política e acabou transbordando para as relações sociais, entendeu? Vindo a polarizar também a sociedade, as identidades sociais. Essa polarização extrema é um fenômeno umbilicalmente ligado à volta do populismo mundial, o conceito que entende o antagonismo político como confronto entre o bem, o povo, e o mal, as elites, e coloca o centro do debate no âmbito moral, em detrimento de plataformas e propostas políticas, dizem os autores. Mas eles vão além disso, veja bem. Eles vão propor que não só existe polarização, mas existe uma calcificação
que ou seja, o congelamento, né, uma solidificação desse processo. Ó, a calcificação política no Brasil é um processo contínuo, isso é tudo palavras deles no livro, tá? Que alcançou seu auge na eleição de 2022, mas que manteve aceso mesmo depois da posse de Lula. Houve um transbordamento da disputa política para o cotidiano, contaminando as relações da família, no trabalho, no ensino e no consumo. Aqui está bem clara essa ideia de transbordamento para o social, né, de uma disputa política ideológica. E, por fim, pessoal, documentamos nesse livro o ápice de um processo longo e permanente de polarização, que está vendo que você está falando que a polarização não só existe, como ela veio aí para ficar e está congelada, que passou de partidária para social e de social para afetiva. Tem essa tese também, que essa polarização ela começa como política, mas acaba virando afetiva, ou seja, os dois lados odeiam um ao outro, são irracionais em relação um ao outro. Né? Calcificado, o Brasil tem desafios para identificar e solucionar seus principais problemas sociais e econômicos, como se antes já não tivesse, já que o diálogo e a cooperação deixaram de ser a norma. Então, assim, como vocês podem ver, é bastante radical esse ponto de vista, né? E aí eu, obviamente, resolvi estudar o assunto. E quando você vai estudar o assunto, você vê que a coisa é quase sempre assim, né? Isso é uma coisa bem mais complicada, né? O que significa polarização? Polarização significa, basicamente, a divisão extrema de qualquer coisa, né? Em dois polos. Se imagina, por exemplo, um ambiente que você tem opiniões, atitudes políticas, que é o que a gente está falando mais aqui, né? Que a gente tem um conjunto de opiniões, atitudes políticas. Geralmente, na ciência política, a gente está acostumado a imaginar que isso tinha que a gente chama de distribuição normal, ou a curva do sino, né? O sino emborcado assim. Por quê? As pessoas mais ao centro e as mais moderadas são em maior número que os mais radicais. Então, os radicais sempre são uma minoria, né? Pelo menos isso é uma distribuição normal, né? É que nem a gente vê, por exemplo, a altura dos seres humanos, né? A altura tem uma distribuição mais ou menos normal. Se você pegar a população, o número de pessoas que tem uma altura mediana, né, junto com os média alta, média baixa, compõe a grande maioria da população. Então, os muito altos e os muito baixos são em número menor. Isso em qualquer população. Tem várias outras variáveis, vários outros dados populacionais, e mesmo não populacionais, das ciências naturais, que observam essa distribuição chamada distribuição normal. A ciência política também trabalhava com essa distribuição normal, né? Das opiniões, das posições, da ideologia, por exemplo. Tem pouquíssima gente de extrema... Numa distribuição normal, tem pouquíssima gente de extrema direita, pouquíssima gente de extrema esquerda. A maioria das pessoas é mais razoável, está perto do centro, às vezes são mais de esquerda, às vezes são mais de direita. Né? O que ocorreu, que alguns observadores dizem que ocorreu ultimamente, a polarização, é que houve, na verdade, um achatamento do centro e um crescimento dos extremos. Então, ao invés de ter uma curva em forma de sino emborcado, sino mesmo, né? Porque o sino fica para baixo, assim, na igreja, você passa a ter uma curva corcova de camelo, ou corcovas de camelo, né? Porque, não sei se vocês lembram, o camelo é aquele que tem duas corcovas, o dromedário tem uma só, né? Então, ou seja, você tem o maior número de pessoas nos extremos e pouca gente no centro, né? Se vocês pegarem a literatura, vocês veem que tem estudos que diagnosticam ocorrer isso entre partidos políticos, entre visões de mundo, entre identidades políticas, né? Entre indivíduos, né? A variedade é bastante. Existem, na verdade, 4 tipos básicos de polarização na literatura. E agora eu estou falando, olhando para a literatura acadêmica, propriamente dita. Tá? Primeiro, a polarização política, que você mede olhando a divisão dos partidos e dos próprios políticos. Né? Então, por exemplo, você tem vários artigos e trabalhos que classificam ideologicamente os partidos. Né? Extrema-direita, direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. E aí a divisão, você pode falar, divisão dos partidos aí, né? No Congresso, por exemplo, você pode estudar.
nas eleições, né? Como esses partidos se dividem, quantos candidatos eles lançam, né? Você pode usar várias métricas para medir a polarização na política, levando em conta que, assim, assumindo que a política deve ser lida por meio da organização dos partidos, dos políticos, né? Tem o que você pode chamar de ideológica, que é, claro, uma coisa parecida com política, mas é mais a diferença de visão política, de valores, né? Isso tem mais a ver com o eleitorado. Veja bem, a primeira política, geralmente na ciência política, a gente entende como sendo o que a gente chama de oferta, né? Ofertas são o que os políticos oferecem para os eleitores para eles escolherem, né? Então, primeiro, a polarização política está olhando na oferta, a ideológica está mais olhando a demanda, que é o lado do eleitor, da população, dos cidadãos, né? Para onde eles vão. Então, eles são muito neoliberais, ou eles são muito contrários à intervenção do Estado na economia, ou são favoráveis à intervenção do Estado na economia. Eles são muito conservadores em relação a valores políticos, por exemplo, contra a legalização do aborto, contra a descriminalização das drogas, contra casamento LGBT, contra a adoção, todas essas coisas que estão ligadas a valores, né? E a políticas públicas, por exemplo, a política pública de distribuição de renda, como Bolsa Família, Auxílio Brasil. Então, isso tudo cai, esse posicionamento dos indivíduos eleitores em relação a essas questões todas, que dizem respeito à política, obviamente, elas são entendidas e interpretadas pela literatura como polarização ideológica, né? Quando ocorre, obviamente, o mesmo processo de acúmulo de posições nos extremos e esvaziamento do centro. Relativa, né, sempre. Afetiva. Afetiva, tem vários autores que se dizem, inclusive, estudar psicologia política, que dizem que o processo de polarização muitas vezes redunda na criação de identidades de grupo, identidades políticas de grupo, e que essas identidades tornam-se motivadas afetivamente. Então, ao invés de você... Isso é uma coisa importante na discussão de ciência política, porque, assim, por muito tempo, a teoria do voto econômico preponderou na ciência política, ou seja, as pessoas, em última instância, votam nos políticos que têm políticas públicas que defendem uma plataforma que avançam, que defende os interesses econômicos dos eleitores. Então, o eleitor faria isso, o eleitor racional, né? Quando você tem uma leitura de que a política hoje em dia tem uma componente afetiva muito forte, o que você está querendo achar, descobrir, as hipóteses, são de que os eleitores não mais se movem na hora de escolher os seus candidatos por razões racionais, ou seja, não, que faz a política pública que vai me beneficiar, ou mesmo que eu ache mais justa, não, mas porque eles odeiam o outro lado e eles se identificam com um lado que é o deles, então eles querem o lado deles, né? Isso seria como que o voto motivado por posições racionais, né? Ou afetivas. E, por fim, social. Isso seria uma divisão da sociedade baseada em identidades sociais, como pode ser raça, classe, religião, ou mesmo ideologia, direita, esquerda, tá? Mas você está vendo que aqui você tem mais uma... A ideologia é mais ideológica mesmo. Aqui é raça, classe ou religião. E é claro que a gente sempre está vendo isso em relação a uma variável que a gente chama de variável dependente, que é a escolha eleitoral em grande medida, tá? Então, como tudo isso tem a ver com a maneira como as pessoas votam ou apoiam candidatos e eleitores e candidatos em eleições, desculpa. Bom, essa literatura sobre polarização, deixa eu mostrar o gráfico para vocês aqui, ó. Esse é o gráfico da produção internacional de literatura sobre polarização. Assim, na década de 90 não tinha quase nada, mesmo ao longo da primeira década do século 20, 21, a gente tem pouquíssimos trabalhos. Já começa a crescer ao final, vamos dizer, 2007 ali, né? Trabalhos sobre polarização. Mas na década passada a coisa realmente estourou, né? Ou seja, aumentou demais o número de trabalhos sobre esse dado, sobre esse tema. E é claro, e ali do lado a outra curva é os estudos sobre polarização que tomam como base redes sociais e internet, que cresceram
A escala é diferente, porque é bem menos, né? Esse daqui, por exemplo, tem a escala da curva cheia, né? Do traço cheio, é 6 vezes maior do que a outra, tá? É que se a gente puser do tamanho proporcional, uma fica muito pequena, não dá para ver direito, né? Então, a escala da esquerda é do traço preto, a escala da direita é do traço tracejado, a linha tracejada. Esse gráfico, às vezes, é um pouco mais difícil de ler, mas a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, tá? O que ele mostra é o crescimento paralelo dos dois tipos, isso, ou seja, parte dos textos sobre polarização levam em consideração a internet. Mas é importante mostrar, assim, crescimento enorme mesmo, né? E se você olhar, por exemplo, o gráfico do populismo, dos estudos do populismo, você vai ver que tem um crescimento paralelo, né? Ou seja, essas coisas estão associadas em grande medida. Estudos sobre polarização, geralmente, como dizem os autores, elas não estão totalmente erradas. No Brasil, também houve uma multiplicação dos trabalhos acadêmicos sobre isso, né? E esses trabalhos geralmente identificam o começo da polarização no Brasil, o principal sinal de que estava havendo polarização no Brasil, na eleição de 2018, né? Quando da vitória de Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, o Lula estava preso pela Lava Jato, o Bolsonaro concorreu contra o Haddad e levou. Ganhou a eleição sendo um político muito desconhecido, que não tinha estrutura partidária. Foi uma eleição muito atípica aquela, né? É... E os estudos sobre polarização no Brasil geralmente atribuem a polarização às figuras de Bolsonaro e Lula, né? Tem uma tradição no Brasil de estudos do petismo, né? Petismo barra lulismo e tal, que é mais antiga, e houve nos últimos tempos uma certa contaminação entre esses estudos e os estudos sobre a extrema-direita, polarização, populismo, né, que de fato começaram depois de 2018, com a vitória de Bolsonaro. Qual o objetivo da minha pesquisa? Entre as muitas coisas, é avaliar se essa tese central dessa literatura, né, de que a polarização no Brasil é realmente forte, de fato se verifica. E entender também se as diferenças entre eleitores de Lula e Bolsonaro são extremas ou moderadas, né? Porque se você lê os autores, parece que são extremas, tá? Qual a metodologia da pesquisa? No caso desses dados que eu vou mostrar para você hoje, eu estou usando os microdados como fonte a pesquisa nacional ESEB, Estudo Eleitoral Brasileiro, feito pelo CESOP, né, que é um centro de estudo de opinião pública da Unicamp. Muita tradição. É uma pesquisa nacional, com amostragem estatística, que é feita logo depois da eleição e pergunta vários dados sobre preferências eleitorais, tudo mais, tá? É uma, é uma pesquisa muito conhecida. Eles estão fazendo desde o fim, eu acho, da década de 90. Então tem uma série histórica, é bem interessante. Eu usei como técnicas de análise para essa apresentação curta, estatística descritiva, que é quando você conta a frequência das variáveis, e regressão logística, que é uma técnica mais complicada, mas eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Essas pesquisas de opinião, gente, são os chamados surveys, né? Que são aquelas pesquisas que as pessoas vão para a rua. Essa daí é feita presencial, no domicílio, na verdade. Você contrata uma empresa que faz uma amostragem, ou seja, sorteia no Brasil inteiro onde vão ser entrevistadas pessoas, a quantidade de pessoas em cada cidade, e aí as pessoas saem para a rua, visitam os domicílios das pessoas sorteadas e entrevistam elas com um questionário estruturado, ou seja, questionário já feito. Né? Qual a sua idade, sexo, o que você acha por exemplo, do programa Bolsa Família? Concorda, gosta muito, gosta moderadamente, não tem posição, não gosta ou rejeita fortemente, por exemplo.
tem vários tipos de pergunta, vários tipos de resposta, mas tanto a pergunta quanto a resposta já está no questionário e a pessoa responde de acordo com aquilo que lhe é dado. Raríssimas vezes tem perguntas com resposta aberta, tá? Porque pergunta com resposta aberta, esses questionários geralmente têm 2.000 entrevistas, 2.500, para ter uma significância estatística nacional. E aí, quando tem respostas abertas, você vai ter que pegar 2.500 respostas abertas e recodificar para transformar em algo que você possa fazer uma análise quantitativa, tá? As variáveis que eu usei aqui são 14, né, que fazem parte do questionário. A pergunta é assim: você é contra ou a favor da redução da moralidade penal no Brasil? Desculpa. Contra ou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Adoção por casais homossexuais, adoção de crianças? Pena de morte? Descriminalização das drogas? Proibição da venda de armas de fogo? Legalização do aborto? Prisão de mulheres que interromperam a gravidez, ou seja, que fizeram aborto? Adoção de cotas raciais nas universidades e no serviço público? Ensino religioso nas escolas? Privatização de empresas estatais? Bolsa Família? Auxílio Brasil? Militarização das escolas públicas? Então, o que a gente vê aqui é uma série de questões, de temas, tal, e os respondentes são instados a se manifestar, tomar uma posição em relação a isso. Eles cobrem várias áreas, como você pode ver: segurança pública, valores da família, na verdade, políticas de distribuição de renda, políticas de promoção da igualdade, como cota, por exemplo, e questão, inclusive, ligadas a políticas públicas como a educação, né? Se a educação deve ser laica ou não. Então, bastante amplo o escopo. E olha aqui o resultado, gente. Esse é um resultado, para mostrar para vocês, esse é bastante interessante. O que eu estou comparando aqui? Bom, primeiro é o seguinte: eu peguei. Eu separei os eleitores que votaram em Bolsonaro e os eleitores que votaram em Lula, tá? No segundo turno da eleição. E eu estou comparando aqui qual é a proporção deles que tiveram uma posição conservadora na resposta que deram à pesquisa de opinião pública. Então, vocês estão vendo aqui as barrinhas, talvez fique melhor se eu mostrar a tabela. A tabela tem os números. Então, assim, qual a posição conservadora em relação à legalização do aborto? Ser contrário à legalização do aborto, certo? Qual a proporção de eleitores de Bolsonaro que são contrários? 96%. Mas a proporção de eleitores do Lula que são contrários é 75%. Discriminação das drogas. 90% dos eleitores de Bolsonaro são contrários. Mas 77% dos eleitores do Lula também são contrários. Diminuição da maioridade penal. 85%. Do outro lado, 63%. Sim, é claro, há uma diferença. Primeira, 21%. A segunda, descriminalização das drogas, é muito pequena a diferença, concorda? Assim, o valor de apoio é quase 100, né? Ou da ordem de 8, vamos, em média 80, e a diferença entre eles é só 13, ou seja, eles são muito mais parecidos do que diferentes, mas muito mais, né? Diminuição da maioridade penal tem uma diferença maior aqui. Ensino, isso que mostra que, por exemplo, punitivismo talvez seja uma coisa que, isso não vai dar para ver nessa análise de hoje, mas a gente pode começar aqui já a enxergar algumas coisas. Punitivismo talvez seja uma coisa que seja mais determinante do voto no Bolsonaro, entendeu? Em relação ao voto no Lula. Ensino de religião nas escolas, 83 contra 72, só 11% de diferença. Vejam como os eleitores de Lula têm posições conservadoras bastante significativas, né? Venda de armas, 77% dos bolsonaristas, 64% dos lulistas. Também diferença pequena, 13%. Militarização da escola pública, aí tem uma diferença razoável de quase 30%.
Aí também, de novo, a gente teve um outro assunto que diferencia, né? Cotas raciais, diferença bastante significativa, 22%. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa, veja bem, casamento de pessoas do mesmo sexo e adoção por casais homossexuais tão próximos, está vendo ali? A diferença é razoavelmente grande entre os dois grupos, não é? O pessoal que vota no Lula, 31% é contra o casamento gay, enquanto que o pessoal que vota no Bolsonaro é 54%. Mesma coisa, 26%, 51% para adoção de casais gays. Mas notem o seguinte, os eleitores de Bolsonaro, quase metade não é contrária a essas coisas. Ou seja, a gente não está falando de um voto em Bolsonaro, não é um voto fortemente homofóbico, não é só pessoa homofóbica que caracteriza o eleitor de Bolsonaro. Na verdade, quase 50% dos eleitores de Bolsonaro são favoráveis a essas políticas, né? A esses direitos, pelo menos. Pena de morte nem se fala, a maioria dos dois lados é contrária à pena de morte. Talvez seja porque são cristãos, né? Ou seja, é um domínio de evangélicos do lado de Bolsonaro e de católicos do lado do eleitor de Lula. Prisão por aborto também, que é uma coisa abominável. Você imaginar uma mulher que cometeu aborto ainda é presa por causa disso. Desculpa, eu estou uma suposição, mas é uma coisa. Aí também é uma maioria de pessoas contrárias, né? Nas privatizações, ainda que haja uma diferença grande, você tem também uma maioria de bolsonaristas que são contrários às privatizações, né? Aí Bolsa Família, é impressionante notar que, ainda que haja uma diferença Bolsa Família e Auxílio Brasil, né, a imensa maioria de bolsonaristas e lulistas são favoráveis às políticas de redistribuição de renda. Então, assim, só essa tabela mostra para a gente, que está aqui também nesse gráfico, né, que está representado, mostra para a gente que, assim, quais são os resultados disso daí. Diferenças de opinião entre eleitores de Lula e Bolsonaro são muito menores do que esperado, na verdade. Se você está com aquela mente na cabeça de ouvir o noticiário aí da Globo News o dia inteiro, você vai achar que assim, a polarização está saindo pelas tampas. Não é o que mostra quando você vai ver as posições das pessoas em relação a políticas públicas e valores, né? A média da diferença é de aproximadamente 18%. Está longe de parecer polarizado. Muitos eleitores do Lula têm posições conservadoras, posições muito fortemente conservadoras, né? Particularmente quando a gente vê, quando a gente vê aquelas coisas, aqueles itens de cima ali, né? Legalização do aborto, descriminalização de drogas, ensino de religião nas escolas, e até venda de armas, eu diria. Esse é o patamar ali. E muitos eleitores do Bolsonaro apoiam programas sociais como Bolsa Família, ou seja, os eleitores do Bolsonaro, apesar de ter uma preponderância de serem, de fato, mais conservadores que o do Lula, ainda que por margem não muito grande, eles são visivelmente favoráveis a esses programas sociais. E não são grandes privatistas também, dá uma olhada, a metade é contra, né? Isso geralmente vem junto, né? O sujeito é neoliberal, ele é contra programas governamentais de transferência de renda e é também a favor de privatizações. Uh, e agora eu vou mostrar a regressão. O que a regressão tem de vantagem em relação a essa outra, que a gente chama de estatística descritiva? Você vê as porcentagens. A regressão, na verdade, controla qual o efeito separado de cada uma das variáveis na preferência pelo voto. Vocês vão ver como isso funciona. Ó. Ela isola o efeito da variável e mantém todas as outras na média. Então, se eu mexer só nessa variável, por exemplo, se a pessoa é contra, a favor da legalização das drogas, qual a diferença que vai dar na preferência para o Bolsonaro? Mantendo todas as outras, imagina, ela junto com todas as outras pessoas que têm as mesmas opiniões daqueles itens todos. Se eu mexer só num, cada um deles, um por vez,
qual seria a diferença de probabilidade? Né? Fazendo isso, que a gente chama de controlar para as outras variáveis, a gente consegue saber exatamente, ou com mais exatidão, qual é o efeito daquela variável. Porque, veja bem, gente, assim, é que a gente, isso é super comum, quando você olha a estatística assim, só descritiva, né, você pode falar assim, vamos ver aqui. Os bolsonaristas são mais favoráveis ao ensino da religião nas escolas do que o pessoal que vota no Lula. Por que isso? Né? Porque a pessoa vota em Bolsonaro ou porque as pessoas que votam em Bolsonaro são mais religiosas? Né? Para saber isso, você precisa controlar para a religião, por exemplo. Ou seja, precisa saber para as mesmas pessoas que têm, para a mesma proporção de religião nos eleitores dos dois candidatos, qual o resultado? Né? Então, será que a preferência do Bolsonaro está ligada mais a isso ou o fato do cara ser religioso? Outro exemplo, né? Você fala, não, boa parte dos eleitores de Lula, a maioria dos eleitores de Lula é da região Nordeste. Ou na região Nordeste, a maioria dos eleitores são de Lula. Né? Não, melhor exemplo, você fala assim, não, o Lula tem uma eleição, uma probabilidade maior de ter votos de pessoas mais pobres. Né? É verdade? Então é porque as pessoas mais pobres, se você olhar na estatística, né? As pessoas mais pobres, porque são mais pobres, tendem a votar em Lula, mas quando você controla para, por exemplo, região, você vai ver que a maioria das pessoas da região Nordeste, ou a probabilidade de pessoas da região Nordeste votar Lula é muito maior que nas outras regiões. E no Nordeste, as pessoas são, em média, mais pobres do que no Sudeste e no Sul, que são regiões que votam menos no Lula. Então, como que você sabe que o fato deles votarem mais no Lula é o fato deles serem nordestinos? Pode ser porque eles têm renda mais baixa. Quando você faz a regressão, você consegue controlar tanto por fato da pessoa morar no Nordeste, como por fato da pessoa ter renda mais baixa. Aqui no caso, a regressão que eu fiz foi só levando em consideração a adesão a políticas públicas e valores. Tá? Então, a gente vê o resultado aqui, ó. Bom, aqui é o efeito marginal. O efeito marginal é a proporção, ó, é a proporção, a variação na média da probabilidade da pessoa votar, né? Ao mudar a variável de 0 para 1, ou seja, a pessoa assume a posição ou não assume a posição. Então, por exemplo, legalização do aborto. Se você pegar as pessoas que são as pessoas no geral, que votaram, por exemplo, pegar o voto do Bolsonaro como referência. Aqui eu estou pegando o voto do Bolsonaro como referência. Né? O fato da pessoa ser favorável à legalização do aborto, contrária à legalização do aborto, desculpe, aumenta em 20% a probabilidade dela votar no Bolsonaro. Mantendo todo o resto constante, entendeu? Então faz uma grande diferença essa posição. Olha a outra aqui, ó. Vou passar por todas elas. Ó, aborto. Quem é contra a legalização do aborto tem, em média, 20,3% mais chance de votar em Bolsonaro, comparado a quem é a favor. Quem é contra cotas raciais tem 7,8%, quase 8% mais chance de votar em Bolsonaro. Se você pegar pessoas que estão em tudo iguais, só diferem na cota racial, você vai ver que esse grupo que é contra a cota racial tem 8% mais chance de votar em Bolsonaro. Né? Quem é contra a descriminalização das drogas tem 7,5%. Quem é a favor do ensino religioso? O ensino religioso deu o contrário. Tem 6,9% menos chance. É engraçado isso, né? Esse dado tá estranho. Eu preciso checar isso também. Quem é a favor de um golpe militar, e aqui de novo tem uma proporção bem alta, em caso de corrupção, tem quase 17% mais chance de votar em Bolsonaro. Quem é contra direitos civis para casais gays, 7,5%. Vejam como varia bastante essa probabilidade. Né? Alguns temas, vamos dizer assim, eles ativam bastante a preferência
pelo Bolsonaro vis-à-vis, em comparação à preferência pelo Lula. Outros nem tanto. Quem é a favor da redução da maioridade penal tem 12,7% mais chance. A favor da militarização das escolas, 10%. Quem é contra o Bolsa Família, 13,7%. A Bolsa Família e o Auxílio Brasil estão juntos, tá? Quem é a favor de privatizações, 11%. E evangélicos têm, em média, 13%. O cara ser evangélico ou não, dá 13% mais probabilidade dele votar no Bolsonaro, controlando para todas as outras variáveis. Tá? Então, quais as conclusões principais a que a gente chega aqui? A gente pode falar que existe polarização no Brasil, ainda assim, mas ela não é extrema, está longe de ser extrema para o que a gente viu. A gente tem que levar em conta também que esses dados que a gente está olhando, que é o ESEB, vem de uma pesquisa que foi feita logo depois da eleição. Esse momento posterior à eleição, ou da eleição propriamente dito, é o momento de maior politização e polarização do eleitorado, porque eles são, o segundo turno da eleição é uma campanha para realmente fazer as pessoas escolherem, concorda? Escolher um lado. Então é natural que elas estejam mais polarizadas nesse momento. Né? A análise mostrou que nem todos os assuntos polarizam os eleitores no campo bolsonarista ou lulista. A gente viu que pelo menos 3 deles não têm pertinência na polarização. Venda de armas, prisão de mulheres que cometem aborto, defesa de pena de morte. E mesmo as questões que causam algum efeito, né, a polarização geralmente não é forte. Tá? Ou seja, o que a gente conclui disso? Que a mídia e alguns acadêmicos, para não dizer vários, exageram bastante quando eles argumentam, quando eles descrevem o Brasil como um país irremediavelmente, fortemente, intensamente polarizado. Né? Os dados aqui, que são dados bastante sólidos, não confirmam essas teses. Tá? Aí eu sugeri algumas perguntas para discussão, não sei como vocês querem continuar. Melhor vocês fazerem perguntas, né? Pode. Apesar que essas questões que você trouxe ali são bem legais, ô, João, são bem interessantes. Sim. Pode. Você que manda, você é o Que isso, anfitrião. né? Eu acho que tu pode comentar algumas delas por alto, assim, pode Beleza, superficialmente, vamos lá. o que você pensou quando formulou essas questões todas. Por exemplo, essa de que talvez haja exagero da mídia ao tratar o tema polarização, né? Como se efetivamente, inclusive, fossem candidatos totalmente extremos, e na verdade nem sempre são. Algumas posições podem ser, mas outras não. Que eu acho o seguinte também, existe uma confusão muito grande entre aquilo que a gente chama de oferta e de demanda na ciência política. Perdão. Oferta é o discurso dos políticos, né? E a demanda é como as pessoas, na verdade, recebem e trabalham e transformam esse discurso, todas as informações que eles têm em posições políticas, apoios, voto, né? Demanda porque está na ponta na ponta de lá, né? Agora, eu acho o seguinte, se você olha para a oferta, ou seja, para os discursos políticos, a gente vê uma coisa bastante clara no Brasil. A extrema-direita, o Bolsonaro, seus seguidores mais próximos, são bastante agressivos e polarizantes na maneira como falam, né, no seu discurso. Então, eles tendem a demonizar a oposição a eles, ao outro lado, né? E de fato, ter uma retórica eleitoral, inclusive em tempos de não eleição. Né? Agora, do outro lado, o outro polo seria Lula, o PT, o governo federal, hoje em dia, que o Lula é presidente da República, eu não vejo uma polarização tão grande no discurso, muito pelo contrário. Eu acho que a estratégia do Lula, a maneira como ele se coloca, é uma tentativa de representar a população brasileira como um todo. Né?
Inclusive, ele tem uma reputação de ser um conciliador, entendeu? E o perfil do governo do PT é de centro-esquerda, então não é radicalizado. Então, na oferta, você tem, de fato, uma radicalização, mas só de um lado. Né? Por exemplo, Lula está longe de vir a público defender legalização do aborto, descriminalização de drogas, nada disso que a gente está vendo aqui, né? Não faz parte da pauta. Então, assim, opa, deixa eu só colocar nas questões. Então, a gente não vê isso. Né? Na ponta da demanda, que é povo, né, público, eu acho que também é um exagero falar de polarização. Primeiramente, porque o interesse das pessoas pela política é, em geral, muito baixo. Né? E isso tem dois efeitos, eu acho. O primeiro efeito é que aqueles que são mais vocais aparecem muito. Então, hoje em dia, como tem muita rede social e tal, você acaba tendo muita exposição dessas pessoas que falam absurdos, memes ofensivos. Tem uma dinâmica de comunicação das redes sociais que dá bastante, vamos dizer, visibilidade para esse tipo de pessoa. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas compre esse tipo de discurso, que esteja polarizado, tá? Que, inclusive, quando você olha na eleição, no resultado eleitoral, você vê que existe um contingente cada vez maior de pessoas que não vão votar ou votam nulo e branco, quase um terço do eleitorado. Então, se a gente tivesse, de fato, num contexto de alta polarização, eu acho que a gente teria uma abstenção muito menor e as pessoas tomando partido, está entendendo? E quando a gente faz pesquisa, eu faço muita pesquisa qualitativa. E assisto também pesquisa qualitativa, que minha mulher faz. E, e também converso muito com ela sobre isso. É impressionante, mesmo as pessoas que votam em Lula e Bolsonaro, assim, ou votam em candidatos da esquerda, da direita, a maioria delas não forma opinião até muito próximo da eleição, entendeu? Eles não são pessoas militantes de partido, pessoas que estão assim mobilizadas para a política e pela política, tá? Então eu acho que assim, o que a gente tem de lado de verdade, eu acho que hoje em dia no Brasil são minorias muito pequenas, polarizadas, muito vocais, particularmente a mais vocal é a da extrema direita, obviamente. E do lado do PT, você não tem uma minoria muito vocal, porque os militantes do PT não ficam muito fazendo esse tipo de radicalização do discurso, que estão no governo, apoiam o governo e tudo mais. Mas você tem um grupo, obviamente, o PT é um partido estruturado, vários estudos mostram, é o único partido com estrutura grande, o maior partido do Brasil e tudo mais. Portanto, isso lhe dá uma certa solidez eleitoral, principalmente em eleições presidenciais. Então, a sociedade está polarizada? Assim, é claro que existe elementos de polarização na sociedade. Na verdade, eu acho que sempre existiu, né? E eu acho que, por um lado, de fato, o Bolsonaro deu uma cara e deu legitimidade para quem era de extrema-direita, tinha inclinações fascistas, né? Homofóbicas. Isso realmente ele deu visibilidade, deu uma certa legitimidade para essas pessoas se colocarem em público, o que antes não faziam, né? Autoritárias. E isso é um fato. Né? Não sei se a gente pode interpretar isso como uma polarização social, mas existe uma relativa maior liberdade desse tipo de coisa ser expressa, esse tipo de opinião ser expressa. Que os João, dados... Oi, fala. não, eu posso te passar uma questão colocada Claro, pelo Caio aqui, que eu acho que claro. complementa um pouco. Ele pergunta assim: esse alarmismo, entre aspas, surge também, pois hoje nós estamos mais expostos a esses discursos. Por exemplo, é comum no Instagram você se deparar com um corte político de extrema-direita sem nem ter procurado sobre tal assunto, ou seja, o papel das mídias sociais na ampliação da visibilidade desses discursos todos, e parece efetivamente que a extrema-direita no mundo todo trabalha melhor com as redes sociais do que a esquerda, que ainda está engateando, de certa forma, no controle dessas mídias,
em termos de suas pautas. É um exemplo do Brasil, como a questão do PIX foi interpretada e como isso foi, enfim, extremamente muito visualizado. Dezenas de milhões de pessoas viram aquele tipo de interpretação que não era exatamente o que o governo estava propondo. Quer dizer, a capacidade de comunicação via redes sociais tem um poder muito grande no desenvolvimento dessa afetividade política, chamar dessa forma. Eu acho assim, eu acho algumas coisas a respeito dessa questão. Primeiramente, é inegável que as redes sociais são primeiro que é uma coisa que não existia antigamente, hoje em dia existe, né? Passou a existir. Que elas têm um certo efeito no debate público. E um efeito, às vezes, muito forte, às vezes nem tanto. E é inegável que a extrema-direita se articulou mais para operar nas redes sociais do que a esquerda, ainda que a esquerda tenha começado antes. Mas eu acho que tem vários fatores a se levar em consideração. Primeiro, o seguinte, é a coisa do estilo retórico, vamos dizer, do discurso. Né? A extrema-direita utiliza muito fake news e agressão nas comunicações, né? Como estilo de comunicação. A esquerda, ela é refratária a usar esse tipo de comunicação. E assim, e não sem razão, porque parece que alguns comentaristas falam, não, a esquerda não sabe fazer essa, não sabe fazer. Não é que a esquerda não sabe fazer, ela não pode ou não quer fazer, porque é contra alguns princípios sacrossantos da esquerda, eu acho. Primeiro é o seguinte, mentir descaradamente. Né? Eu acho que a esquerda, em grande medida, é tributária de uma concepção deliberativa, estilo habermasiana de esfera pública, na qual o melhor argumento ganha, entendeu? Assim, claro que você pode exagerar, né, fazer uma dramatização e tal, mas criar uma coisa totalmente falsa e ficar repetindo aquilo ad infinito, é muito raro você ver a esquerda fazer isso, né? É muito raro. Ademais, no Brasil agora, como eu disse para você, assim, a esquerda está no poder, PT, que é a maior força de esquerda do país. É assim, não cabe, é uma posição que estrategicamente imprópria para ele assumir o mesmo tipo de comunicação vitriólica que a direita faz. Então, porque ele está na posição de defender as instituições democráticas. Então, essa simetria na posição também faz com que a esquerda não possa ter esse mesmo tipo de efetividade. Conectado a isso está o fato de as redes sociais elas darem mais divulgação, mais difusão para comunicações disruptivas, agressivas, entendeu? Os trending topics que falam aí, por aí, do que comunicações mais caretas, entendeu? Que tentem fazer argumentos, tal. Isso tudo contribui para você ter uma certa simetria no âmbito da comunicação nas redes sociais. Mas, assim, por outro lado, é inegável que eu já mostrei isso em trabalhos, assim, que a comunicação do bolsonarismo, do Bolsonaro, da extrema-direita no Brasil, está longe de estar completamente, ou mesmo majoritariamente, encampada dentro das redes sociais. Né? É inegável, o Bolsonaro tem um enorme apoio de grandes meios de comunicação, como TV Record, SBT. Mesmo a CNN, por exemplo, faz muitas mesuras ao bolsonarismo. Jovem Pan, um conjunto imenso de rádios e de meios de comunicação regionais e locais no Brasil são bolsonaristas, são simpáticos ao bolsonarismo. E não podemos nos esquecer do aparato de mídia das igrejas evangélicas, muitas delas apoiadoras de Bolsonaro. Então, isso não é rede social. Né? Esse tipo de mídia é super importante. Né? Sem elas, eu acho que o bolsonarismo teria muito problema de se manter só pelas redes sociais. Interessante. João, eu posso passar para o Alberto para ele Pode, fazer claro. uns breves comentários e trazer mais questões, até mesmo apoiado nas reflexões que foram feitas até agora? Alberto? Eu vou aproveitar e reforçar
a todos presentes, a lista de presença foi colocada aqui no chat. Alberto? Opa, então vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado, Wallace, pelo convite. Também cumprimento o nosso colega João Feres, parabenizo, né, nesse ensejo aí pela iniciativa dessa pesquisa tão importante, pela apresentação. Também cumprimento todos e todas as presentes. Eu separei pequenas coisas com base no que o professor João Feres apresentou. Então, vou só fazer uma pequena contribuição inicial e depois lançarmos 2 ou 3 investidas para ouvir um pouco mais, enfim, reflexões com base naquilo que foi exposto. Primeiro, então, reforçar a importância desse tipo de dado, né, porque nos ajuda muito assim, a contribuir o tabuleiro político brasileiro, né, um panorama, né, de paleta, e não a partir de grandes atores institucionais, né, de personalidades dos partidos, dos acordos, né, feitos por cima, mas a partir daquilo que o povo trabalhador pensa. Então, você percebe já bastante nuances interessantes, né, que foram trazidas e que desmontam, muitas vezes, alguns discursos que a gente vê construídos, consolidados, e para usar o trocadilho do livro que o professor apresentou, já tem classificados já na impressão desse mesmo povo que parece pensar diferente daquilo que ele crê que se pensa dele. Então, a dinâmica bem interessante que realmente nos provoca assim, reflexões importantes, né? Eu vou destacar aqui um slide em especial nesse tempo que temos, que é o slide 10, né, que o professor destaca naquela tabela, o posicionamento, né, matizado ali de cada dimensão entre o que um eleitor, né, de um campo apoia e o que o eleitor do campo não apoia, né? Então, a gente percebe ali 2 coisas muito interessantes. Um que é um comportamento conservador geral, no âmbito comportamental, né? Se a gente batizar ali por questões comportamentais ou morais e questões sociais, pautas sociais, a gente vê que no âmbito comportamental moral é um forte aspecto conservador geral e no aspecto social relativamente ali progressista, né? Surpreendendo aí que as privatizações, pautas afirmativas, a única exceção que a gente percebe lá é na questão de cotas, que realmente aí quem se posiciona ali de forma conservadora está com o percentual elevado em pouco mais de 60%. Então, eu acho que são dados que contribuem bastante, nos provocam assim, bastante reflexões em relação àquilo que parece consagrado aí na grande mídia e no senso comum todas as vezes, né? E volto a dizer, senso comum composto pelos mesmos atores que se manifestam dessa forma. Então, essa dinâmica é muito peculiar. Bom, é interessante o livro que também o professor traz no começo, né, que vem trazendo um tipo de uma genealogia recente, né, do que o livro, da tese do livro sobre polarização, né, que traz que 2016 teria sido o ápice da polarização, onde passou a se constituir a identidade das pessoas, e houve um transbordo, né, ou o ápice do transbordo da questão política estrito senso para outras questões, né, de afetividade na vida das pessoas, descambando para expressões, talvez, ou manifestações irracionais, né, nos debates, nas relações, rupturas familiares, rupturas entre amizades, rupturas profissionais. Quem de nós não passou ou não teve notícia de uma ou algumas, né, rupturas desse sentido. E fechando lá, né, o argumento que o professor trouxe, né, com uma calcificação desse processo e deixando presença ainda, marcando presença no governo Lula 3 que nós viemos. Então eu teria 3 questões aqui para colocar rapidamente. A primeira que tangenciada pelo professor também no complemento da sua fala, né? Que é um debate que eu queria propor, que um professor Vladimir Safatli da USP, né? Professor de filosofia da USP, psicanalista, ele ano passado, no segundo semestre, né, manifestou no programa, numa entrevista, de que do ponto de vista dele, e aí vai ao encontro um pouco da sua análise de fechamento, de que não há de fato uma polarização no Brasil, e aí ele, numa fala política, diz que seria favorável à polarização.
que, do ponto de vista dele, a direita se polarizou e a esquerda se tornou uma grande negociadora, nas palavras dele, a grande força conservadora na atualidade, né? Eu não sei se aqui a referência do que ele propõe como tese é a tese da curvatura da vara, do Lenin, né, do velho Lenin, ou seja, que seria necessário, para ajustar um pouco as coisas, que houvesse uma polarização, uma radicalização da esquerda para que o que hoje pende para a direita encontrasse o caminho do meio, possivelmente, né? Porque, segundo ele, a polarização é uma força motor de conquistas sociais, né? Para ele, a polarização que, imagino, né? E aí estou inferindo, produz consciência, esquenta o debate nas classes, causa reconhecimento, causa pertencimento e, portanto, o poderio ali de votos de eleição, negociação de poder nos grupos, essas coisas. Então, primeiramente, queria ouvir um pouco o debate do senhor, né, com relação a essa tese do Safado, de que não há polarização e de que a polarização seria salutar em termos de conquista de direitos, isso aí com base nesses dados surpreendentes aí que o senhor traz, né, de um aparente conservadorismo por um lado e progressismo pelo outro. Um segundo ponto que eu queria trazer aqui, né, que a gente percebe aí que, portanto, há uma realidade social que subjaz a aparência, né, que a gente vê os dados aí novamente reforçando, né, ou seja, surpreende um pouco daquilo que está na aparência dos grandes discursos, de uma palavra que atualmente se usa hoje, das grandes narrativas. Então, eu queria propor, assim, em termos de abstração, em termos teóricos, né, nesses tempos de redes sociais, de algoritmos e tudo mais, assim, desse espectro operacional de formação e de difusão de opinião, né, a área também que o senhor é especialista, como antitonto, etc., que linhas, na sua opinião, deve-se seguir para que a gente não trate a polarização também como um certo espantalho, né, como aquele bode na sala, isso é, para que ela não oculte, não camufle, não escamoteie outras questões que podem ser de fundo para os problemas estruturais de sociabilidade e de governabilidade, né? Se quisermos, numa linguagem marxiana, para que a gente deve atentar para que essa polarização não seja um fetiche, né? Ou seja, um elemento de velamento das contradições que existem comumente no interior da nossa sociedade, que esses sim, que talvez levem à polarização. E para fechar, bem curtinho, e aí falando agora, puxando sardinha aqui para o traço sociólogo, né, Wallace? O Rodrigo também está aqui presente. Falando de aspectos afetivos e racionais, né? Há algum dado, ou o senhor em algum momento vislumbrou investigar isso, que reflita sobre os traços do povo brasileiro que estão presentes largamente na literatura política e sociológica, como cordialidade, como patrimonialismo, né? Há algum dado que o senhor imagine que seja possível relacionar esses aspectos culturais, históricos do brasileiro, peculiares, se quisermos, com as posições pessoais das pessoas diante do processo de polarização? Ou seja, será que algum tipo de espaço para que esses traços expressassem mais ou menos algum apontamento desse em relação à adesão das pessoas a um grupo conservador ou a outro, vou chamar aqui progressista? Seria isso, não. São as questões que eu pensei aqui ouvindo a sua exposição, e se eu puder avançar um pouco nelas, mais ou menos, né, conforme fizerem sentido, eu agradeço pela oportunidade e pelo espaço. Obrigado, Alberto. Tem mais uma questão, João, que eu ia perguntar. Se você tem visto, me parece que nessa pesquisa, pelo menos nesse momento inicial, não, mas um pouco da relação dessa ideia de polarização do Brasil, que você questiona, e eu concordo também contigo, e o crescimento dessa visão de polarização política no mundo, né, nas sociedades ocidentais, tal como isso está acontecendo nos Estados Unidos e outras partes da Europa, enfim. Será que até o papel, quer dizer, você chamou atenção para o efeito de outras mídias que não as mídias sociais, mas talvez, sei, um elemento em comum, pelo menos, no crescimento da extrema-direita em várias partes do mundo, me parece ser as mídias sociais, né? O discurso via mídias sociais, enfim. Deve falar um pouquinho sobre isso, sobre o crescimento em outras partes do mundo, e se efetivamente as mídias sociais colaboram e até facilita esse contato, né? Quer dizer, muita coisa que chega aqui no Brasil no discurso vem de fora, dos Estados Unidos principalmente, né? Da extrema-direita americana. Enfim. E se mais alguém tiver uma questão,
Tu quer responder agora ou quer que eu coloque a outra do Diego aqui, de uma vez? Põe a do Diego de uma vez, eu respondo tudo junto. Perfeito. Diego, nosso bolsista do LEPEX, coloca assim: gostaria de saber, do São João Fed, se há alguma hipótese para apoio ou baixa rejeição de eleitores do Bolsonaro ao Bolsa Família e Auxílio Brasil. Caso seja possível, gostaria também de comentar sobre a aversão dos eleitores de Bolsonaro à política de cotas, mesmo depois de 2 décadas de implementação. Tá, é adesão à Bolsa Família e aversão às cotas. Isso. Perfeito. Bom, vamos lá. São essas? São muitas, né? Hã? São muitas, né? Não são nada. Complexas. Não, tranquilo. Vamos lá. Bom, Safatli, né? A tese Safatli sobre... Primeiro vou começar com a do Alberto aqui, tá? Tá, perfeito. Sobre a polarização como elemento salutar em termos de... essa tese é meio parecida, eu não sei, eu não li o texto que você está se referindo. Essa tese é meio parecida com a tese do Ernesto Laclau, sobre populismo, na verdade, porque o populismo seria exatamente isso, seria uma maneira como questões que estão alijadas do debate político são incorporadas no debate político pelo líder populista e, portanto, politizadas, né, se tornam... ele, segundo Laclau, assim, existe uma demanda reprimida de várias questões que não chegam, o status quo, o discurso hegemônico, não coloca isso no âmbito da política, e aí quando você tem uma crise administrativa do governo, algum momento, uma janela de oportunidade, surge o líder populista que captura e sintetiza essas energias, essas demandas, na verdade, que estão reprimidas. Talvez seja isso que ele está falando, assim, mas, inegavelmente, eu acho que isso descreve bem a dinâmica da política. Assim, eu não sou contrário, teoricamente, a esse tipo de formulação. Certamente, a polarização, né, eu prefiro falar politização, na verdade. Né? Polarização é uma coisa meio... É porque, assim, se você tem uma concepção... Eu vou fazer um comentário aqui, um comentário teórico, que talvez, para o nível da graduação, seja um pouco mais... Se você tem uma concepção de política schmittiana, ou seja, do Carl Schmitt, na qual a política necessariamente, ontologicamente, assim, em sua essência, é um processo de formação de polos, amigo-inimigo, né? Favoráveis contrários, então, o processo de politização é necessariamente um processo de polarização, certo? Então, é claro que quando você tem, assim, invertendo a coisa, se a gente tem polarização, provavelmente a gente está tendo politização de questões. Agora, eu acho que a questão que a gente tem que responder, e eu não discordo disso, porque eu acho que essa concepção do político do Carl Schmitt é bastante verdadeira, né? De um realismo brutal, mas é bastante verdadeira. Ainda que, assim, eu também acho que em alguns momentos é importante levar em consideração concepções políticas mais deliberativas como a do Habermas, né? Mas aí a gente vai entrar num negócio meio complicado. Mas, de qualquer maneira, não nego a efetividade disso. Mas eu acho que a gente precisa ser capaz de julgar, né, que tipo de politização a gente está falando. Uma coisa é politizar a fome, a miséria no Brasil, como a esquerda fez, o PT fez, por exemplo. Outra coisa é você politizar a cor de vermelho, rosa e azul para criança, né? Se pode ter banheiro para... Se trans pode ir em banheiro de mulher ou não, esse tipo de coisa, que a extrema-direita está fazendo demais. Então, não é qualquer tipo de politização que eles estão fazendo. Esse populismo também, que está associado, detesto esse conceito de populismo, mas, assim, entendendo que os autores querem falar para o populismo, que ele está associado ao processo de polarização também por vários autores, ele não é qualquer populismo, ele não é um populismo que o Laclau estava falando, o populismo que o Laclau estava descrevendo é um populismo de esquerda, né? Que estava ali, demandas de inclusão, demandas de problematização da desigualdade social e tudo mais. É um populismo que ele se nega a problematizar a desigualdade social, desigualdade econômica, exploração no trabalho, ou mesmo, na verdade,
falta de assistência social em geral, porque no mundo de trabalho tão transformado que a gente vive hoje em dia, ficar só no âmbito do trabalho na verdade, uma certa miopia em relação ao que acontece na sociedade. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que... então, não dá para passar uma sentença final, polarização é boa ou ruim, entendeu? Depende de que tipo de polarização que está sendo feita, tipo de politização que está em processo. É isso que eu teria a dizer. Quanto a como fazer que a polarização não escamoteie problemas de ordem estrutural, que não... Bom, eu estou querendo mostrar que, por exemplo, o debate de hoje em dia está escamoteando um monte de coisa. É falso. Em grande medida, é um exagero enorme. Assim, e não precisa escamotear a infraestrutura econômica da sociedade no sentido marxista, não. Ele está escamoteando, na verdade, a distribuição de preferências do eleitorado, que é uma coisa mais superficial, se você queira, assim, do ponto de vista, né, do dado que está disponível para a gente. Não precisa nem aprofundar a interpretação, né? Agora, os usos ideológicos disso, eu não sei se está sendo feito uso ideológico nesse sentido que você sugeriu. Ele está sendo feito um uso político disso, na verdade, né? Os caras estão... Quando você pega a maioria dos autores, inclusive esses que eu citei aqui, eles descrevem a polarização como se fosse simétrica, ou seja, que é um discurso que a grande mídia, a gente já detectou isso na imprensa, a grande mídia fazia e fez há muito tempo, assim, o PT e o Lula são uma ameaça para a democracia brasileira tão forte quanto o Bolsonaro, né? A razão por que o PT e o Lula são uma ameaça para a democracia brasileira é porque eles não querem se curvar ao fiscalismo, ou seja, por mais que eles façam 1.001 mediações, 1.001 acomodações das demandas do chamado mercado, a mídia ainda descreve eles como uma ameaça à democracia e compara ao Bolsonaro. Então, assim, esse pessoal que vem falando de polarização nesse sentido agora de alguma maneira, um discurso muito parecido com esse da mídia, entendeu? Em outros termos. Por quê? Porque coloca a esquerda, essa esquerda, centro-esquerda democrática brasileira, como sendo, na verdade, das razões da política estar polarizada. É uma grande falsidade, na verdade, né? 3, traços do povo brasileiro, cordialidade, patrimonialismo, assim, Sérgio Buarque, Fauro, como relacionar com o processo de polarização. Aí eu acho o seguinte, precisava ressuscitar o Fauro e o Sérgio Buarque de Holanda e mandar eles fazerem análise de dados, porque eles falaram foi tudo de orelhada, então, assim, uma coisa que eu testar esse tipo de leitura interpretativa feita assim, ensaística, não me interessa por isso. Eu não acho um grande... Primeiro que é culturalista, detesto culturalismo, ou seja, assume que existe uma essência do povo brasileiro, uma cultura arraigada, que as pessoas estão meio que condenadas. No Sérgio Buarque, nos dois é bem forte esse elemento. Eu não gosto desse tipo de argumento, acho determinístico e, assim, carece de evidências que mostram que está correto. Então, não sou eu que vou fazer isso. Você não tem disposição para fazer esse tipo de coisa. Wallace, o elemento comum do crescimento da direita em todo o mundo são as mídias sociais, não seria uma tendência mundial? Eu acho que sim, Wallace. Eu acho que as redes sociais têm um papel mesmo e elas facilitam, de fato, a união do sistema direita radical, tudo mais, verdade, tudo isso. Mas tem outras coisas também. E, primeiro, tem uma diferença entre casos nacionais. Como eu estou mostrando para você aqui, eu acho que o Brasil, a polarização do Brasil, na verdade, é pequena. O Brasil não está muito polarizado, né, comparado com outros lugares. Os Estados Unidos está extremamente polarizado. Eu voltei para os Estados Unidos, passei 2 semanas lá, voltei faz menos de um mês. Já morei muito tempo lá, tudo mais, conheço muitos americanos, acompanho mais ou menos o debate político lá. É um país muito polarizado, ao contrário do Brasil. Ou seja, as pessoas, de fato, se dividem muito ao longo da coisa de ser trampista ou não trampista, democrata, né? Em outros países da Europa, existem divisões no plano étnico, há muito tempo, inclusive, né? Em alguns países há muito tempo, outros estão sendo exacerbadas novamente, tal. Então, em cada caso, você tem elementos diferentes em jogo, eu acho. Tá? Então, precisa levar em consideração. Existe esse elemento comum da internet, das redes sociais, mas ele não é suficiente para explicar tudo. Como eu disse para você, assim, então a gente precisa levar em consideração as contingências, as características de cada caso, né?
E o grau de polarização, inclusive, varia nos casos. De novo, eu quero chamar a atenção, a gente está falando de polarização, os dados que eu mostrei aqui, são dados que vêm da eleição, do segundo turno da eleição, que são naturalmente polarizados. De novo, Schmitt aí, porque eleição é um processo que você tem que os políticos tentam fazer com que as pessoas tomem um partido contra o outro partido. Eles tanto convencem que o partido deles é melhor, como eles tentam convencer os outros que o partido do outro é ruim, entendeu? Então, campanha negativa chama isso. Então, assim, é natural, política é um tipo de polarização. Só que quando ela é exacerbada demais, e fazer um pouco uma volta aí para o cachorro mordendo o próprio rabo, a pergunta do Safaf, que foi a primeira, por isso também nem toda polarização é boa, porque ela pode chegar a um ponto de destruição do próprio tecido da democracia, por exemplo, né? Ou das instituições políticas. E isso é ruim, geralmente, na verdade, principalmente se for para uma ditadura, como boa parte desses políticos que hoje em dia polarizam, preconizam, né? São autoritários. Nós não estamos falando de revolução socialista. Eu não estou vendo nenhuma revolução socialista no horizonte. Não estou vendo o povo organizado, nada disso, a não ser que surja como um raio em céu de brigadeiro. Né? O que eu estou vendo, na verdade, são movimentos de extrema-direita querendo dar golpes autoritários. Então, assim, polarizar demais não é bom. Diego, adesão ao bolsonarismo dos eleitores de Bolsonaro, aversão às cotas. Então, como eu mostrei aí, Diego, assim, se você dá uma olhada nos dados, opa, Bolsa Família, vamos lá. Assim, os bolsonaristas, 20%, 28% são contrários, mas lê do outro lado, 72% são favoráveis. É muita coisa, não? Isso é um consenso, em grande medida, no Brasil, que Bolsa Família é um programa bom. Tem dúvida disso. A mesma coisa, aversão às cotas. Vamos lá, cotas raciais. 68% dos bolsonaristas são contrários, 39% dos lulistas, o pessoal que vota no Lula. De novo, 61, quase 40% são favoráveis dos bolsonaristas. Você imaginar assim, que isso no Brasil, no começo do debate sobre as cotas, só 30% acho, da população era favorável. Então, mesmo os bolsonaristas têm um contingente enorme que é favorável às cotas. Né? Eu tendo a posição cética é inverter a leitura do copo, entendeu? Meio cheio, meio vazio, dependendo da questão. E aí, gente? Interessante, né? Agora, meio que para fechar, por que você acha, João, que o discurso da polarização traz tanto engajamento, né? Eu digo na mídia, no discurso popular. É claro que assim, as redes sociais têm interesse nisso, né? Inclusive em vender a ideia de polarização, porque traz visões diferentes, propaganda, muito dinheiro. Mas por que isso cresce tanto, esse discurso, né? Será que da mesma forma, quer dizer, mais pessoas vão ver o jornal, mais pessoas vão ver os comentários, será que tem esse interesse, né? Ou as pessoas acabam sendo pegas por engano, né? Acabam entrando num discurso e quando se dão conta já estão reproduzindo, muitos autores, inclusive, usam essa expressão, né? E eu particularmente questionava, porque de fato, se você pensar o governo Lula, os outros dois governos Lula, agora também a gente não tem um posicionamento de extremo, nunca teve, né? O Lula reproduz politicamente o que ele sempre foi, um negociador, um sindicalista. E aí sim vem a extrema-direita com um discurso mais radical em torno de diversas pautas. Mas não são dois extremos necessariamente. Então, por que esse discurso talvez engaje tanto? Se você particularmente não gosta do discurso cultural. Eu acho, Wallace. Peraí. Está aberto, tá. Eu acho que, na verdade,
a mídia tradicional investe demais nesse discurso, porque a mídia tradicional tem o plano de voltar a eleger um presidente de centro-direita, ou seja, no Brasil. Eles não se deram bem com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na verdade, apesar de ter uma política econômica em tudo afinada com a mídia, ou seja, bastante neoliberal, né, ele batia de frente em relação a questões de valor. E como as questões de valor são muito caras para a propaganda bolsonarista, né, mais que isso também, eu acho que a estratégia dele foi, de fato, quebrar a espinha, vamos dizer, a hegemonia não, o consenso, né, dos grandes aparatos de mídia, das grandes empresas de mídia. Então ele repartiu, ficou parte para ele, parte ficou contra ele durante o governo dele. Você lembra disso? E as pessoas que a gente faz como bolsonaristas, assim, eles odeiam a Globo. Folha de São Paulo, o Globo, odeiam, detestam, trata como se fosse assim, um inimigo. Inclusive, estou para escrever um texto mostrando como a Globo é quase como se fosse o PT para os bolsonaristas. Assim. Tamanho ódio que eles alimentam por ela. Mas o nosso trabalho no Manchetômetro mostra que a mídia, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, insiste em ansiar, vamos dizer assim, por um candidato de centro-direita, ou seja, um cara que seja moderado nos costumes, mas conservador na economia, ou seja, neoliberal na economia. Privatista, contra o gasto público, essas coisas que a gente já conhece. Então, esse discurso da polarização é exatamente para falar, olha como isso é ruim, jogar a culpa nos dois lados e criar um espaço político para viabilizar um candidato deles. Seria o Tarcísio, seria outra questão, né? Só que a gente pode até discutir quem seria o nome, mas esse espaço político, eu acho que essa é a grande finalidade que está em questão. Faz todo sentido, de fato, né? Bom, não sei se tem mais alguma questão, a gente já pode encaminhar para o encerramento. Então, obrigado, Alberto, pelos comentários, pelas questões. Vou agradecer ao professor João Fed, mais uma vez, pela participação. Muito obrigado, João. E eu vou encerrar. Oi, eu que agradeço, Wallace. Foi um prazer participar. As perguntas foram muito legais, gostei muito. Anotei tudo aqui. Isso. E esse material vai ficar salvo, vai ser colocado no YouTube, canal do YouTube do LEPEX, para futuros trabalhos, tanto com a educação básica, quanto com a formação de professores iniciais, formações iniciais, e quanto a formação continuada que a gente realiza com professores de Sociologia da Educação Básica. Deixa eu encerrar aqui. Muito obrigado a todas, a todos aqui presentes. Obrigado. Alice, gostei muito dessa palestra, obrigado. Obrigado, Alice. Obrigado, boa tarde. Obrigadão, boa tarde para vocês também. Obrigado, Alberto.